Graça e paz, eu sou o pastor Aldo e você está no canal da Juventude Relevante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e se te abençoou, compartilha com alguém. Deus te abençoe. Para quem não me conhece, me chamo Ricardo, sou um dos discípulos do pastor Aldo, esposo da Fabrina. E ele me incumbiu mais uma vez de estar aqui ministrando para vocês e que você possa abrir teu coração, amém? Abrir os teus ouvidos, que tudo aquilo que você veio, tudo aquilo que você deseja da parte de Deus, se você tem uma expectativa no teu coração de falar, Deus, eu quero ir no culto hoje, porque eu preciso ser tocado, eu preciso mudar de vida, eu preciso ser alguém melhor no Senhor. Se essa é a tua expectativa, Deus ele vai superar as suas expectativas, amém? Talvez você não tenha expectativa, então crie alguma expectativa, pelo amor de Deus, para que você possa sair desse lugar diferente, amém? Abra a Bíblia de vocês em Mateus, no capítulo 4. Mateus, no capítulo 4, nós vamos ler no versículo 12 até o 17. Diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulão e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vou ler novamente. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu precisava colocar um tema para a mensagem e coloquei: a luz que me conduz ao arrependimento. O que nós precisamos entender a respeito de arrependimento? Talvez você pense assim: olha, eu tenho algumas coisinhas que eu preciso me arrepender, mas existem outras coisas que eu estou tranquilo em relação a isso. Nós precisamos compreender, querido, que o arrependimento, ele é o start que nós precisamos para que a gente possa desfrutar daquilo que esse reino, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus, que tudo isso que Jesus falou, ou que Jesus começou a pregar, que tudo isso nós possamos desfrutar dele. Existem coisas da parte de Deus que talvez ainda você não desfrutou, você ainda não compreendeu, você ainda não entendeu, você ainda está no começo, você ainda tem dificuldade de compreender algumas coisas. Arrependimento. Existem palavras no hebraico que nos ajudam a entender melhor o que seja o arrependimento. Existe uma palavra no hebraico que o arrependimento, ele quer dizer, eu não vou falar porque tenho vergonha. É muito estranho esse significado. E tem dois, eu não vou falar, mas existe. E um desse significado quer dizer voltar na direção certa. Voltar para a direção em que estava. Um dos outros significados é sentir-se triste. Dois significados assim diferentes para uma palavra, isso do hebraico, né, que é arrependimento. Aí eu juntei, falei, eu juntei todas as palavras, falei, arrependimento é isso. É eu ficar triste, é eu sentir dor. Arrependimento também é eu voltar na direção correta, é eu voltar aquilo que é certo. Arrependimento é tudo isso. Mas por que nós precisamos entrar por esse caminho? Por que nós precisamos entender de fato, na plenitude, o que é arrependimento?
Porque a impressão que dá às vezes é a gente, ainda mais nós que somos líderes, já temos um tempo aqui de caminhada, a gente fala assim, poxa, vai falar de arrependimento, então essa palavra acho que vai ser para o carinha que é novo, ou o carinha que precisava vir. A gente até, já viu quando você está recebendo uma mensagem assim, você vê que a mensagem é para o... Você sabe que é para o cara do lado, e você até dá uma olhada para ele assim? Você até olha assim, tipo assim, para ver se ele recebeu. Eu não vou falar não, de vez em quando vem umas mensagens aqui que é para mim, a minha mulher, ela dá umas cutucadas aqui. Eu fiz que nem é comigo, eu fico assim, ó. Sei lá com quem ele está falando. Então, assim, a tendência é a gente achar que é sempre para o cara. Fala assim, ó, vai falar de arrependimento. Hoje ela dá umas cutucadas. Antes ela olhava bem na cara, assim, ó. Falei um monte de farsa. Não tem nada a ver com isso, não. A gente tendência a gente achar que, ó, para o cara que é novo, ele está precisando ouvir uma palavra de arrependimento. Ele vai se arrepender dos pecados que ele estava cometendo. Mas, na realidade, querido, todos os dias nós precisamos nos colocar diante do Senhor para se arrepender de alguma coisa que você fez. Então, o arrependimento, ele é algo que precisa estar em você, todos os dias, sempre. Uma pessoa que sempre se arrepende, uma pessoa que tem facilidade de se arrepender. Mas o que vem a ser arrependimento? Arrependimento é exatamente isso. É você sentir dor, é você sentir sim uma tristeza pelo mal que você fez, pelo erro que você cometeu, ao ponto de não voltar a fazer mais. É você voltar na direção certa, voltar na direção em que você estava caminhando. Estão entendendo? Arrependimento é exatamente isso, é mudança. Uma das palavras em grego para arrependimento é metanoia, falando de mudança de mente. O arrependimento está falando de uma mudança de mente, uma mudança de temperamento, uma mudança de caráter. Então tudo que está ligado à mudança, à transformação, passa pelo arrependimento. E isso é algo que nós precisamos constantemente, querido, entender e aplicar na nossa vida. Porque todos os dias nós somos transformados, amém? Todos os dias nós somos transformados, de glória em glória, é a palavra de Deus. Nós somos constantemente transformados. Todos os dias, querido, entendam isso. Todos os dias nós precisamos sofrer na nossa vida uma transformação. Você não pode ser o que você foi ontem, você não pode ser amanhã o que você é hoje. Você tem que passar por esse processo de transformação. E em meio a esse processo está o quê? Arrependimento. E indo nesse versículo, é interessante que existe uma declaração aqui que está em Isaías no capítulo 9, no versículo 1 e 2, você vai ver isso. Jesus, quando ele sai do deserto, depois de ser tentado pelo diabo, ele vai até Cafarnaum e vai para habitar em Cafarnaum. Para quê? Para que se cumprisse uma profecia. Existe uma profecia que nós acabamos de ler, o que está em Isaías no capítulo 9, no versículo 1 e 2. Depois você lê, você vai ver. Então, Jesus foi exatamente para aquele lugar, para quê? Para que se cumprisse. Quando Jesus vai àquele lugar, nós vamos ler novamente, eu quero ler com vocês essa profecia, que diz assim, no versículo 15: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas, ele viu o quê? Uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aí depois, no versículo 17 fala, e desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus então vai para um lugar para quê? Para cumprir uma profecia e começar a pregar. E começou a pregar. Então o começo da pregação de Jesus era exatamente isso aqui, ó, arrependimento. Jesus começou a falar, olha, se arrependam. Jesus está falando o que então? Depois dessas definições que nós demos a respeito de arrependimento, Jesus está falando assim, olha, mudem de vida, mudem de mente, mudem de temperamento, mudem o caráter de vocês, transformem, venham para uma vida de transformação. Jesus estava convidando as pessoas a mudarem de vida. Por quê? Porque o reino dos céus é chegado. Ou seja, Jesus estava falando de um reino, Jesus estava falando de um reino que viria, certo?
o reino dele, o reino dos céus. Jesus está falando de trazer o reinado dos céus para a terra, para aquelas pessoas, mas não é qualquer um que poderia entrar por aquele reino. Para entrar nesse reino, para fazer parte desse reino, as pessoas deveriam ser processadas no quê? No arrependimento. Então Jesus está falando, olha, o reino está vindo, mas do jeito que você está, você não pode participar desse reino. Do jeito que você está, você não pode desfrutar daquilo que esse reino tem para você. Vocês precisam primeiro o quê? Arrepender. Vocês precisam o quê? Passar pelo arrependimento. Por quê? Porque a situação das pessoas era o quê? Não condiziam com aquilo que Jesus queria trazer. Mas Jesus queria que as pessoas se envolvessem com Ele. Então Jesus falou assim primeiro, então, se arrependam. Se arrependam. Para quê? Para que vocês então desfrutem, entrem, façam parte desse reino. E que é o quê? É o reino dos céus. Que reino é esse? É o reino de Deus. É o reino de Deus. Paulo dá uma definição impressionante a respeito do reino de Deus. Em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, ele fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, a justiça e alegria no Espírito Santo. Então Jesus está falando disso, olha, está vindo um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria. Jesus estava oferecendo para as pessoas uma vida diferente, uma vida de alegria. Alegria, querido, toma o lugar da tristeza. Para quem estava triste, ia ser uma pessoa alegre. Para quem vivia debaixo de injustiça, ia receber a justiça de Deus. Para quem vivia perturbado, ia receber a paz. Está tudo o quê? No reino que esse Deus estava oferecendo. Mas primeiro, precisava o quê? Se arrepender. Primeiro as pessoas precisavam se arrepender. Porque se arrependendo, mudando de vida, transformando, passando por esse processo de transformação, aí então desfrutaria de tudo isso que esse reino tem. Amém? Eu quero que você compreenda isso no teu espírito, amém? Porque isso pode transformar a tua vida. Se você compreender isso na plenitude do que é de fato o arrependimento, você vai entrar de fato, desfrutar do que esse reino tem para você. É um reino de paz, é um reino de justiça e é o reino do quê? De alegria no Espírito Santo. Mas Jesus falava desse reino, não era um reino físico, né? Porque algumas pessoas até foram levadas a caminhar com Jesus, porque Jesus falava a respeito de um reino, foram até levadas a caminhar com Jesus, porque, poxa, um reino novo, nós vamos sair desse jugo, dessa opressão que as pessoas viviam, né, de Roma, então vamos caminhar com Jesus. Mas depois Jesus mostra, vai ver no outra parte, está lá em Lucas, que as pessoas começam a perguntar, como que é esse reino, como que ele vai vir? Jesus fala, olha, vocês não vão ver o reino. Vocês não vão poder dizer, ele está aqui, ele está ali, porque esse reino, ele está onde? Dentro de vós. Jesus está falando de algo que transformaria o quê? O interior das pessoas. É essa mudança, é esse tipo de transformação que Jesus queria começar a fazer na vida das pessoas, uma transformação interior. Esse reino, ele é algo espiritual que Jesus estava proporcionando, mas as pessoas precisavam se arrepender. Arrependimento, ele é o começo, amém? Ele é o início. Você se arrepende, você transforma, você muda a tua vida. Você não volta a fazer o que você estava fazendo. Arrependimento é algo muito forte, querido, quero que você entenda isso. Arrependimento, ele é algo muito forte, não é algo comum, não é meras desculpas. Não é aquele erro que você comete, aí você até se desculpa, mas depois você procura meios para justificar. Mas também, né, eu errei porque, poxa, eu sou fraco, né, Senhor, eu estou difícil, né, não vou na igreja faz um tempinho, então acabei errando aqui, então, mas também é por isso, né, mas desculpa aí. Isso se chama remorso. Tá? Isso se chama remorso. Nós estamos falando aqui de arrependimento. A pregação de Jesus, o que Jesus começou a chamar as pessoas para fazer, é para que elas se arrependam. Jesus não te chamou para sentir remorso. Jesus chamou você para que você se arrependa, amém? Para que você mude de direção, para que você mude de vida, para que você transforme o teu caráter, para que você transforme completamente a tua vida. E então, passando por esse processo de transformação, viva, desfrute desse reino, amém?
Então, quando nós somos processados no arrependimento, olha só, a luz que nos leva ao arrependimento, ela faz, primeira coisa, que ela faz com que a gente quebre com as cadeias do orgulho. Fala assim comigo, orgulho. Vou pedir para vocês, não, pode projetar aqui para mim, melhor. Salmo 101, versículo 5. Diz assim: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, que orgulho é algo que Deus não tolera. Orgulho é algo que Deus não tolera. E o orgulho, ele vem como uma cadeia que prende a tua vida. As pessoas, elas ficam presas no orgulho. Existe aquele orgulho de você se orgulhar, poxa, da sua nação, você se orgulhar de você. Mas existe um desequilíbrio, onde entra o egoísmo, onde você acaba sendo contaminado por isso. E é tão forte, é algo tão desequilibrado, que você acha que você não precisa mudar de vida. Que você acha que você não erra. Que você acaba não reconhecendo os seus erros. Quando uma pessoa, querida, ela é processada no arrependimento, ela está quebrando com o orgulho da vida dela. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que ela achava que era certo, tudo aquilo que ela pensava, tudo aquilo que ela tinha como controle da vida dela, ela perde esse controle, ela tira esse controle da vida dela e ela entrega esse controle para quem? Para Deus. Porque ela reconheceu que tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela fazia era completamente errado. Então ela transforma a vida dela. Então o arrependimento, ele faz com que a gente quebre com orgulho. Querido, é algo que Deus não tolera. É algo que Deus não suporta. Está escrito aqui. Não tem como você caminhar, querido. Isso aqui não serve, preste atenção. Isso aqui não serve apenas para quem é novo na igreja. Talvez nós na igreja, tempos de igreja, liderando, cuidando das pessoas, ainda assim existem em nós alguns resquícios de orgulho. Existe algum orgulho, existem algumas coisas que nós precisamos vencer em nós ainda, que ainda a gente não identificou, e a gente acha que está tudo bem. Então é impressionante, sabe por quê? Porque por muito tempo, caminhando, eu via pessoas de tempos na igreja, pessoas já, tempos de crente, de evangélico, pessoas ainda orgulhosas, pessoas ainda não aceitando opinião, não aceitando uma crítica, não aceitando aquilo que, um confronto. Olhem só, onde já se viu isso? Sabe por que existe essa resistência, esse orgulho? Porque existem coisas ainda no seu interior que a pessoa ainda não se arrependeu. Ela ainda não se arrependeu daquilo. Ela pode até ter dito que sim, mas de fato no interior, de coração, ela não se arrependeu. E quando existe algo que você não se arrepende, meu irmão, você vai criando resistência naquilo. Aquilo vai criando uma fortaleza dentro de você. Entenda isso. Quando então você se rende à palavra, quando você se rende ao que Deus quer, quando você se rende àquilo que Deus fez por você, meu irmão, o arrependimento vem. Aí vem o tempo do choro, vem o tempo da dor, porque todo esse tempo em que você esteve em pecado, todo esse tempo em que você não se arrependeu, você estava longe do Senhor, você estava longe de uma comunhão com Deus, então isso passou o quê? A causar dor em você. Querido, arrependimento é algo muito forte. É tão forte que ele é capaz de quebrar com as cadeias do orgulho na tua vida. E eu creio, amém, que hoje é uma noite propícia para que o orgulho ele caia por terra do nosso coração, amém? Eu creio que hoje é propício para isso acontecer, sabe por quê? Porque Deus ele quer fazer algo sobrenatural na tua vida. Deus ele quer transformar você. Deus ele quer te encher com a graça, com a unção, com o poder. Deus ele quer te encher com o Espírito dele, amém? Ele quer fazer isso, mas existem essas cadeias que elas precisam ser quebradas. E o primeiro passo que você precisa dar é o arrependimento. Na medida em que eu for falando, que eu for ministrando,
O Espírito Santo ele vai tocar você, amém? Ele vai trazer luz ao teu coração e vai mostrar aonde você precisa se arrepender. Ele vai fazer isso, amém? Porque tudo que você precisa para você se arrepender é de luz. E a luz está aqui, amém? Essa luz é Jesus. E Ele vai transformar a tua vida hoje. Você acredita nisso? Queria que abrisse também para mim, olha só. Tiago, no capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, versículo 6. Algo interessante aqui, ó. Antes, Ele dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos e dá graça para quem é humilde. Então, o orgulho, querido, ele é tão perigoso na tua vida, olha só, ele é tão perigoso na tua vida, que você nem consegue orar por causa do teu orgulho. Não tem como você orar, falar, Deus, não adianta. Deus ele resiste para quem é orgulhoso. Deus resiste quem é soberbo. Deus ele resiste esse tipo de pessoa. É perigoso isso. Então, por favor, se existe algo dentro de você, hoje é uma noite para você colocar isso para fora, se arrepender e entrar de uma vez por todas numa vida de transformação. Amém? Isso começa pelo arrependimento. Mas aos humildes, olha o que acontece. Deus ele dá graça. Os humildes eles se rendem. Os humildes eles reconhecem. Olha, eu sei que errei, eu sei que eu falhei. Eu sei que eu falei que eu não deveria ter falado. Quantas pessoas estão assim até hoje? Tem gente que não conversa com o pai e com a mãe até hoje, sabe por quê? Orgulho. Tem gente que está meses, anos, sem conversar, por quê? Orgulho. Não quer tocar em alguns assuntos com a esposa? Orgulho. Não quer tocar em alguns assuntos com as pessoas? Orgulho. E você vai criando uma resistência, e na medida que o tempo passa, vai ficando mais difícil, viu? Quando o tempo passa, vai ficando mais difícil. Vai criando uma fortaleza perigosa. Se você precisa se arrepender de alguma coisa, se arrepender com alguém, se arrependa. Se for para pedir perdão, peça perdão. Se for para liberar perdão, libere perdão. Mas quebre com as cadeias do orgulho da tua vida, amém? Porque isso vai destruir você por dentro. Vai destruir você por dentro. Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida, meu irmão. Deus ele quer transformar você. Deus ele chamou você, amém? Deus ele chamou e Ele quer te enviar. Nós tivemos uma palavra tremenda sábado passado a respeito disso. Quantos foram tocados aqui sábado passado? Eu fui muito tocado com aquela palavra. Aquilo ali me animou bastante. Mas, infelizmente, pessoas que estão tomadas pelo orgulho, elas têm dificuldade de receber a palavra. Deus quer quebrar com esse orgulho da tua vida, para que você faça o que Ele chamou você para fazer. Arrependimento. Fale assim comigo, arrependimento. Fale em arrependimento. Se tem algum problema de família que você precisa se arrepender do que você fez, se arrependa. Deus ele quer transformar a tua família também, amém? Deus ele quer salvar a tua casa, Deus ele quer salvar a tua família, e essas resistências, elas precisam cair por terra, amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui, a respeito do arrependimento. Não, isso aqui é outro esboço. Aqui, ó. Tem outro esboço aqui. O arrependimento, ele nos leva a um renovo na nossa mente. Projeta para mim, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 2. Um renovo na nossa mente. Vamos ler aqui. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Olhem só, quando você se arrepende, quando você muda, quando você transforma, quando você reconhece os seus erros, sabe o que acontece? Você passa pela renovação na sua mente. O Deus ele fala, primeiro aqui o apóstolo Paulo ele começa escrevendo aqui, ó, não se conforme com esse mundo. Ou seja, não se adeque aos padrões que esse mundo traz. Pelo contrário, transforme. Olha, ele fala assim, ó, transforme, mas pelo quê? Pela renovação da mente, pela renovação do entendimento. O que isso está querendo dizer? Quando eu sou processado no arrependimento,
eu passo a ter algo diferente na minha mente. Eu começo a ter o quê? Entendimento espiritual. Fala assim comigo, entendimento espiritual. Queridos, isso, por favor, isso serve tanto para quem ainda não se converteu, para quem vai se converter e para quem já é. Porque todas as vezes você, por mais que você seja líder, por mais que você esteja tempos na igreja, se você tem algo que se arrepende, todos os dias é uma oportunidade que você tem para renovar a tua mente. É uma oportunidade que você tem de renovar cada vez mais a tua mente. É um discernimento espiritual que Deus vai te dando, meu irmão, que é impressionante. Então, quando nós passamos pelo arrependimento, nós passamos a ter o quê? Entendimento espiritual. É uma mente renovada, ou seja, eu não posso pensar como antes. Eu não posso agir como antes. Eu não posso fazer as coisas que eu fazia antes. Por quê? Porque hoje eu tenho uma mente renovada. Muda o teu pensamento. Sabe qual que é o grande problema das pessoas? Que muitas vezes até estão no nosso meio, mas ainda não se arrependeram. Elas continuam pensando da mesma forma como o mundo pensa. Elas vêm para a igreja, mas elas começam a criticar mais do que receber. Alguém já conviveu com gente assim? Só criticava? Já, né? Muito. A pessoa está tempos e critica, só fala mal. Ah, aquela palavra lá, ah, oferta aqui, ah, dízimo ali, ah, primícia aqui. A pessoa sempre tem uma crítica, ela critica mais, ela fala mais do que ela recebe. Sabe qual que é o problema disso? Não houve arrependimento de fato, sabe por quê? Porque quando há arrependimento, a nossa mente ela é transformada. Nós passamos pelo processo de renovação da nossa mente. Você ter uma mente transformada, você ter uma mente renovada, é você não pensar da mesma coisa que você pensava antes. É você não trazer aqueles pensamentos que você tinha antes para cá. Hoje eu penso de uma forma diferente. Hoje eu falo diferente. Hoje eu vou agir diferente. É tudo diferente, amém? Então, todas as vezes que você tem algo para se arrepender, se arrependa, porque é uma oportunidade de você renovar a tua mente. É sempre algo novo, amém? Deus tem sempre algo novo para acrescentar na tua vida. Não dá para a gente continuar pensando da mesma forma como antes. Não faz sentido. Deus ele está dizendo aqui, no versículo 17, capítulo 4 de Mateus, ele falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O meu pensamento, que eu tinha antes, não condiz com esse reino, que ele está me chamando para fazer parte. Não, é algo completamente diferente. Então, o meu pensamento, o meu modo de pensar, meu modo de agir tem que ter tudo a ver com esse reino. Tem que condizer com aquilo que esse reino vem trazer, que é um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. Isso, querido, é o que o arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno pode trazer para a tua vida. Uma renovação na tua mente. Mente renovada, querido, faz com que você transforme as coisas na sua volta. Uma mente renovada faz com que você transforme as coisas à sua volta. As pessoas, elas não te enxergam mais como antes. Se você for uma pessoa que passou pelo processo de renovação da tua mente, você já não pensa, as pessoas já não te veem mais como antes. É impressionante isso, as pessoas elas não te enxergam como o velho João, o velho Maria, o velho Ricardo, elas já não te enxergam. É uma forma diferente, por quê? Porque tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que está na tua mente, é a forma como você vai agir. Se você transformou a tua mente, se você passou pelo processo de renovação da tua mente, você vai agir de uma maneira diferente, amém? Então as pessoas vão ver isso, elas vão identificar isso. Querido, isso é algo transformador, amém? Amém? É transformador isso. Isso não diz respeito apenas de igreja. Eu estou falando isso lá na tua casa. Estou falando isso lá no meio da tua família. No meio da tua faculdade, do teu trabalho, onde for. Se você tem uma mente renovada, se você tem uma mente transformadora, querido, as coisas à sua volta vão transformar também. Amém? Primeiro, arrependimento. Isso me conduz a uma renovação na minha mente. Outra coisa, restauração. Fala assim comigo, restauração.
o arrependimento, a luz que me conduz ao arrependimento, me leva a uma vida de restauração. Lá no livro de Ageu, quantos conhecem aqui a história de Ageu, do profeta? É interessante que o livro de Ageu, ele fala são 2 capítulos, mas ele consiste em falar a respeito de restauração. Ele fala da restauração do templo de Salomão que havia caído. Como que isso aconteceu? Olhem só. Quando o povo saiu do exílio da Babilônia, quando aquelas pessoas elas saíram do exílio da Babilônia, eles voltaram para onde? Jerusalém. Eles estavam retornando para Jerusalém. Né? Se você for ler em Esdras, no capítulo 1, você vai ver um decreto do rei da Pérsia, ele decretando a volta do povo para Jerusalém e convocando as pessoas que moram ali perto, que puderem ajudar, para quê? Para que as pessoas voltem a Jerusalém. E ainda ele fala, engraçado que ele fala nesse decreto, que era uma ordem de Deus. Né? Deus usando um rei que não era hebreu, um rei pagão, mas Deus usou para que essas pessoas voltassem a Jerusalém. As pessoas voltaram. Só que as pessoas elas voltaram não como antes, não fervorosas, elas voltaram. Mas quando elas voltam, eles até começam a reconstruir os fundamentos do templo, mas eles esquecem depois de fazer isso. E o que eles fazem depois? Eles vão e começam a construir as suas casas. E eles começam a construir casas, né? Lá no livro até fala a respeito de casas apaineladas, casas estucadas, casas mansões, casas bonitas. A preocupação deles era essa. A preocupação do povo era o quê? Construir casa. E eles estavam voltando para onde? Para o lugar de onde eles haviam saído. Para o lugar onde eles foram tirados, né? Eles foram tirados daquele lugar. E eles retornam e começam a construir o quê? Casas. E casas, e casas. Deus olha tudo aquilo, sabe? Deus olha toda aquela situação. Deus olha aquele povo construindo, preocupado em construir suas casas. Deus olha aquele povo fazendo isso e olha para o templo destruído. E as pessoas construindo suas casas. E o templo destruído. Deus falou assim, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada aqui. Naquele tempo, Deus ele habitava nos templos. Deus ele se manifestava nos templos. Era o lugar onde Deus se manifestava, era o lugar onde os sacerdotes iam e buscava, uma vez por ano, buscava perdão para o povo. Era no templo. Mas Deus olha para a nação e Deus olha para o templo, está destruído. Aí fica aquela pergunta, né, de Deus, né? Onde que eu vou habitar no meio desse povo? Onde que eu vou manifestar para esse povo? Olha o templo. E eles fazendo o quê? Construindo casas. Disposição para esse povo construir o templo não faltava, porque estavam construindo suas casas. Então o que Deus faz? Deus levanta um profeta. Deus chama um profeta. Deus fala, olha, parada é o seguinte, é isso, eu quero que você vá lá e faz isso. E o que o profeta faz? Vai lá e convoca o povo. Ele chama o povo. Fala assim, olha, está errado esse negócio. E começa a falar pelos reis, começa a falar pelos líderes ali, começa a chacoalhar os líderes e fala, olha, está errado. Vocês estão dizendo aí que não é tempo de construir a casa de Deus? Vocês estão dizendo que não chegou o tempo de construir a casa de Deus, mas estão construindo aí as suas casas? Mas estão fazendo as suas coisas? Sabe o que Deus queria? Deus queria trazer sobre Israel uma restauração. Deus queria restaurar aquele povo. Deus queria restaurar a identidade daquele povo, que estava o quê? Abalada. Eles tinham uma identidade abalada. Eles saíram de um exílio de mais de 70 anos. Eles estavam frios na fé, abalados. Mas quando chegam lá, começam a construir suas casas, provando a frieza espiritual, provando sim que de fato estavam longe do Senhor. E Deus então chama um profeta, levanta o profeta, sacode aquelas pessoas e fala assim, olha, e o profeta fala, olha, o profeta ele faz a seguinte pergunta para ele, olha, observe bem aonde seus caminhos estão levando vocês. Essa foi uma das palavras, o profeta ele faz esse tipo de declaração umas 2 vezes no capítulo 1. Ou seja, chamando a atenção para o povo, fala assim,
olha aonde o caminho de vocês estão levando vocês. Está dizendo assim, olha o que vocês estão fazendo. Considere as coisas erradas que vocês estão fazendo. Tudo que Deus queria era trazer restauração, mas tinha um impedimento para que Deus pudesse manifestar. Qual que era o impedimento? O tempo. Então Deus chama, então o profeta vai, alerta aquelas pessoas, e sabe o que aquelas pessoas fazem? Elas ouvem o profeta. Elas dão ouvidos para aquilo que o profeta falou. E quando elas passam a dar ouvidos para aquilo que o profeta falou, Deus então determina a bênção sobre aquelas pessoas. A situação era tão crítica, que tudo aquilo que, olha a crise no meio daquelas pessoas. Era tão crítica que tudo aquilo que eles plantavam, eles não conseguiam colher. O salário deles é como se colocasse num saco furado. Eles não conseguiam desfrutar de absolutamente nada daquilo que eles mesmos faziam. Mas sabe por quê? Por causa do tempo. Deus falou assim, olha, ergam o templo, levantem o templo, para que eu possa manifestar naquele lugar, para que eu possa manifestar a vocês, abençoar vocês, e ali eu serei glorificado. Era a palavra do profeta. Por que eu estou falando tudo isso, contando toda essa história? É uma história de restauração. Deus queria trazer restauração para aquelas pessoas, de um templo, restauração num templo que estava caído, porque se restaurasse aquele templo, Deus se manifestaria, e Deus seria glorificado naquele lugar. Então as pessoas, sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles se arrependeram. E depois Deus fala, a glória dessa última casa que vocês vão construir, será muito maior do que a da primeira. Ou seja, está falando de algo glorioso que aconteceria. Está falando de algo estrondoso que iria acontecer na vida daquelas pessoas, se elas dessem ouvidos à voz do profeta e se arrependessem. Querido, é muito forte quando a gente fala de arrependimento. Foi glorioso o que aconteceu no meio dessas pessoas. Foi tremendo o que Deus fez. Foi muito forte o que aconteceu. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você, amém? Deus está sacudindo você. Deus está chacoalhando você. Deus está te chamando, olha, me escuta pelo amor de Deus. Se arrependa. Se arrependa, para que eu possa trazer restauração na tua vida. Sabe o que é isso? É restauração. Restauração, querido, é Deus fazer de novo. É trazer de forma o quê? A forma original. Como era antes. Deus, Ele quer restaurar você. O homem, ele tem uma origem, amém? A origem do homem é o Éden. Éden era um lugar de paz, era um lugar de provisão. Essa era a origem do homem. Quando Jesus Cristo ele veio exatamente para isso, para trazer restauração na sua vida, para fazer da tua vida aquilo que o homem vivia ali no Éden, para ter uma vida de paz e uma vida de provisão, uma vida de prosperidade. É exatamente isso, isso é restauração. Deus está chamando você para uma restauração, amém? Deus ele quer edificar esse templo que muitas vezes está aí, destruído, caído, derrubado. E você acha que está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, vamos caminhar assim, vamos caminhar por esse caminho. Está tranquilo. E Deus está chamando você aqui, se arrependa. Se arrependa. Isso não serve para quem ainda não conhece Jesus. Não, isso é para quem está na caminhada também, meu irmão. Isso é para quem está tempos caminhando, andando, ouvindo, vindo à igreja, vindo às células, liderando, cuidando, trabalhando, ajudando, independente do que for. Existem coisas, resquícios que ficaram muitas vezes aí dentro e a gente não foi capaz até hoje de identificar por causa de orgulho, por causa de alguns problemas nossos, e fomos criando, sabe o quê? Resistências e mais resistências. Deus ele quer trazer o quê? Restauração. Fala assim comigo, restauração. Deus ele quer te restaurar por completo. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida é completo. A obra que Ele começou, Ele vai terminar, amém? É completo o que Deus vai fazer. Se permita que Deus faça isso. Permita que Deus faça isso. Concluindo aqui, queridos. Quando deixo de me arrepender de erros, de pecados, eu continuo a criar mais e mais resistências. Quanto mais você deixa o tempo passar, quanto mais você empurra as coisas com a barriga, quanto mais você encobre essas coisas, quanto mais você deixa de lado, mais difícil vai ficando.
A questão aqui é o seguinte: você não pode deixar passar nada, amém? Tudo que você precisa resolver, tudo que você precisa se arrepender, todo tipo de pendência que ficou para trás, que você não achou necessário tratar esse tipo de assunto, hoje é uma noite de você analisar isso e se arrepender se for necessário, amém? Arrependimento, querido, é algo muito forte, como eu disse para vocês logo no início. É algo muito forte, está falando de dor, isso é dos significados dela, fala de dor, fala de tristeza profunda, pelo erro cometido, pelo erro que você cometeu. Então é algo muito forte. Então existem coisas sim dentro de nós que nós precisamos lidar, e por mais difícil que seja, talvez você pense assim: poxa, Ricardo, mas você não me conhece, você não tem nem noção do que eu passei, do que eu estou passando. A questão não é se eu sei ou não o que você passa, o que você deixou de passar. O que você precisa é se arrepender. O que você precisa é se arrepender. A luz que você precisa para olhar essa situação e ver onde é que está o erro, ela está aqui. Essa luz é Jesus, amém? Ele vai falar para você onde é que está o problema. Ele vai falar para você onde é que está essa pendência. Você precisa resolver e se arrepender. Sabe por quê? Porque quando você faz isso de uma maneira genuína, as cadeias do orgulho e toda resistência, ela cai por terra da tua vida. E você passa de fato a ser livre. Livre para viver tudo aquilo que esse reino tem para oferecer para você. Isso é graça de Deus na tua vida. Graça e paz. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.